Não, e uma que eu não entendo, e por que Deus não salvou Jesus na cruz? Essa é uma dúvida que eu tenho, assim. Então, né, pode ser que antes de ele ir para a cruz, nem ele foi atendido em oração. Imagina a gente, né? Porque ele fala só: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí, Caramba, então, ele fez essa ele oração. fez essa oração, chegou a suar gotas de sangue. E ele ficou ali, pelo menos, mais de 1 hora. É Ou que seja, o pessoal- orando e pedindo isso, e Deus não livra ele. Aí como é que Ô, louco, concilia velho, isso? que isso Normalmente aí? Então, concilia por quê? com- Porque é ele outra tinha... E primeiro Jesus que... é Deus, né? Exato. Depende. Depende da sua versão. Depende Porque da a Bíblia é cheia de interpretação ali. contradições. Ele Tem- pode ser filho ou Deus, né? Ele é as duas coisas, né? Ele é As duas. filho de Deus, ao mesmo tempo ele é Deus e ele mata a si mesmo para depois ele se ressuscitar, né? Então, pô, já fica tudo errado, tá Pra ligado? pagar os pecados das pessoas. Que ele mesmo colocou. Calma, devagar. Meu- Devagar, Edson, devagar. Cara, é uma comédia, Pô, cara. O cristianismo é pô, engraçado. Essa história eu achei que eu sabia, cara. Pensa. É porque se você for colocar que Jesus é Deus, e se ele é Deus, e eles dizem dentro da Trindade que é um só Deus, com 3 manifestações distintas, então você vai falar, tá, mas Maria, então ela seria virgem, e veio Deus e fez sexo com ela. Aí você vai falar, não fez não, foi o Espírito Santo. Então, mas tá escrito lá que a sombra do Senhor vai te envolver. Para ter sombra tem que ter corpo, certo? É impossível ter sombra sem algo físico. Então, Deus pegou de jeito igual Zeus fazia com as outras mulheres. Você tem vários filhos cara, de Deus. eu acho que igual- você já tá Ele dando tá uma falando isso. pesada. Não, Acho que eu você tô tá dando falando- uma eu tô só pesada. ouvindo, porque eu só tô ouvindo outra essa coisa, história. eu tô Aí tá dando Não, uma. isso aí é pra pessoa pensar. Eu falei Tá algo dando uma errado. forçada. Não é Ok. forçada. Não, esse episódio eu vou A assistir pra ver sombra os do comentários. né? Altíssimo te envolverá. Como a sombra envolve alguém? Existe sombra sem objeto físico? Sei lá, se Jesus aparecesse aqui como uma forma metafísica, ele poderia fazer uma sombra Legal. metafísica. Aí qual é? A sombra, então pegou. Engravidei. O zoroastrismo, você perguntou? O zoroastrismo, a virgem teria o Saoshyant. Saoshyant é o salvador para o zoroastrismo. E isso há centenas de anos antes. E tem no livro deles que é o Avesta. Tá? Então você tem ali o seguinte, que essa virgem, ela teria... ela entraria num lago que teria o esperma do Zoroastro, ou Zaratustra, que era o profeta deles, e esse esperma que estava lá entraria nela, ela ficaria grávida e daí nasceria o Saoshyant. E esse Saoshyant aí convenceria a galera do que é o correto e tudo mais, e aí depois teria o dia do julgamento final. E aí o mal seria derrotado e o Ahura Mazda, que é o deus supremo, o bonzão, ele ia governar ali com a galera, tá? Essa é a versão que você tem bem resumida do zoroastrismo, tá? O judaísmo pegou parte disso, o cristianismo pegou e o islamismo também. As 3 religiões monoteístas que nós temos, elas têm um monte de cópia literal ali, só faz o seu ajuste. Isso é do evolução. zoroastrismo. É evolução É cultural. evolução chama. cultural. Evolução cultural. É um sincretismo religioso. São memes. Literalmente, isso aí são memes. Uhum. Todos esses pedaços de religiões são memes. Legal. No conceito do Richard Dawkins No, de memes. receito, no, Isso no pode ser- conceito científico. né? Isso pode ser estudado cientificamente, inclusive. Muito Massa. bom. Não sabia dessa história, não. É. Não sabe. O zoroastrismo, é isso? Zoroastrismo. Digamos, Existe o até hoje. ancestral, ou pelo menos é do zoroastrismo que surgem muitos desses memes que vão ser modificados pelas outras religiões. É basicamente isso. Também, isso dessas 3 religiões, do judaísmo, Pelo do menos essas cristianismo 3 aí, e né? do islamismo. Mas você tem várias outras religiões antes. Então, se você for pegar toda a história mesmo, desde Gênesis até Apocalipse, você vai pegar ali religião suméria, você vai pegar Sumérios, religião egípcia, você tem o povo de Ugarit, você tem vários, com achados arqueológicos e tudo bonitinho, que tinha um panteão, além do panteão cananeu. Uhum. Esse panteão cananeu, o povo de Israel era cananita. Entende? Eles não invadiram Canaã ali com uma terra prometida. Não, eles já eram cananeus. Isso também o próprio Israel Finkelstein, lá em 2001, lançou o livro que chama A Bíblia Desenterrada, The Bible Unearthed. Tem esse livro. E ele mostra, pelas pesquisas, é exatamente o contrário do que está na Bíblia. Não aconteceu essas coisas. E ela foi escrita muitos séculos depois daquilo que eles colocam os personagens. E por isso também tem anacronismo, tem coisas erradas que não batem. Então, quando você estuda história, arqueologia, e isso tem nos cursos de teologia corretos, sérios, que não fica só em uma vertente, o pessoal vai saber disso. Que não E fica sabe, no cherry picking. É cherry picking. Assim, a verdade é essa, que é tudo evolução cultural, é tudo criação humana. Só que o pessoal vai falar, pô, mano, e agora? Eu, quando estava na igreja, tinha um cara lá, estava fazendo teologia, no Seminário Batista. E chegou uma vez que ele pegou lá, estava fechando a igreja, tudo, né? Eu era um dos caras que tinha a chave também lá. Aí ele tava fechando, eu falei, aí, como é que tá? Ele falou, não, tá difícil, hein?
Aí foi a faculdade lá, muita coisa, tava aprendendo o hebraico, o grego e tal. Falei, é isso aí que tá difícil e tal. Ele falou, não, não é isso não. Eu falei, o que é? Meu, é que a gente aprende umas coisas lá, velho. Se você não tiver firme na fé, cara... E ele não me falou, foi mal que... Não me falou não. Só que na fé você não questiona, né? Então. Que é a aí- diferença da ciência. Exato. Aí eu falo assim, tem coisa que você aprende lá, e ele continua, até onde eu saiba, até hoje, tem pouco tempo que eu tinha visto, ele continuava com um pastor lá, inclusive, e com a esposa, e pregando. Muitas, Mas eles sabem disso. muitos Claro. padres, inclusive, passam, né, por esse processo Sim. de... Na Eles verdade, o estudam pra padre ele tem caramba. que fazer teologia e filosofia, né? É. E aí, nesse processo de estudar filosofia, ele vai se deparar com vários filósofos que criticam a religião, Nietzsche, etc e tal. É. E aí, muitos colocam a fé em xeque, cara. Isso Sim. que... Sim. Porque você estimula o pensamento crítico ali, né? E muitos do desenvolvimento científico da humanidade veio de padre, cara. Tanto na astronomia quanto na biologia. O Mendel, que elucidou ali a genética básica, o cara era um... Monge, né? Era um padre, era um padre, monge. né? Entendeu? Porque essa era a única galera que tinha uma educação, sacou? Na Idade Média era assim, era sim. 98% da galera pobre, não educada, 1% era os nobres e 1% era o clero, sacou? E o clero é o pouco que tinha educação. Então, parte da revolução científica veio também da igreja, porque era essa galera que tinha um certo letramento. Recursos, né? Exato, Sim. e aí mudou com a universidade. A universidade foi virada de chave, né? Porque aí você teve acesso de mais gente da população, geralmente filho de gente rica, né? Hoje não só, né? Que foi nessas instituições e aí a gente teve mais gente pensando, né, cara? Por isso que a democratização da educação, ela é fundamental para o avanço científico, mas de novo, né, que nem eu falei, a gente está culturalmente num momento da história da humanidade convivendo com 150 anos, no máximo 400, de desenvolvimento científico e, ao mesmo tempo, com milhares de anos de evolução cultural religiosa que é muito forte. Você acha Beleza? que com o passar do tempo vai prevalecer ali a Mas com a certeza, ciência? no início do século XIX, praticamente não existia ateu, entendeu? Porque nem era uma opção. Só que aí veio um cara chamado Charles Darwin e mostrou que as espécies evoluem, não são fixas. Depois veio o cara Albert Einstein e propôs um modelo bacana de como o universo funciona. Aí você começa a ver isso, que é o que eu passei no ensino fundamental e no ensino médio, e você vê que é uma explicação, na minha opinião, com o meu discernimento, muito mais interessante, razoável e intelectualmente excitante do que essa outra tipo de explicação. E aí eu me tornei um ateu, eu era teísta, no início por herança cultural de família e coisa desse tipo. E a gente vê que nas sociedades onde a gente tem o maior desenvolvimento científico e tecnológico, por exemplo, no norte da Europa, a taxa de pessoas ateias é muito maior. Onde é que a gente tem deísmo, teísmo, tem religião? Tem país pobre e ignorante. Beleza? Você desculpa assim se eu for um pouquinho grosso nessa manhã, mas grosso modo é isso. Quanto mais pobre e não Tem pesquisa que letrado o também mostra país, isso, é ali que você vai ter o terreno fértil para crenças místicas, Sim. para crenças no sobrenatural, que é a religião. Uma vez que você põe educação, que você põe letramento científico, Até por conta dos recursos, né? Então, assim, um país mais desenvolvido, a pessoa, ela tem esperança no futuro dela, de certa forma, e ela não precisa atrelar a um deus, alguma coisa do tipo. E uma pessoa que nasce no Camboja, que, tipo assim, tá numa situação brutal, a esperança dela é que tenha um deus que vai abençoar ela, né? Isso. Exato. A única exceção à regra nessa história toda são os Estados Unidos. Estados Unidos, eles são um país que tem um grande desenvolvimento científico e tecnológico e também são um país bastante religioso, mas é uma religião mais protestante. A religião protestante põe um pouquinho mais nas costas do homem a razão ou A obra, né? a sua obra Sim. do que no sobrenatural. O sobrenatural existe, tá? Mas não é jogar tudo pro sobrenatural. É muito mais assim, cara, se eu quero crescer, eu tenho que fazer esse negócio. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.